Senhoras e senhores, bom dia. A Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, tem a honra de recebê-los nesta manhã para a abertura das atividades da Semana de Recepção aos Calouros 2020, bem como para a abertura oficial do ano letivo de 2020. A Semana de Recepção aos Calouros foi instituída pela Universidade de São Paulo através da Portaria GR número 3143, de 10 de dezembro de 1998, com o objetivo de promover e estimular o culto do humanismo, da solidariedade e do absoluto respeito aos indivíduos. Visa ainda que a integração dos ingressantes na faculdade decorra do melhor congraçamento possível com os demais alunos da universidade. Saudamos os professores, alunos, servidores, imprensa e a comunidade aqui presente. Compõe a mesa diretora a nossa anfitriã, professora doutora Mônica Herman Salem Cagiano, diretora da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, que recebe as seguintes autoridades: professora doutora Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado, pró-reitora de Cultura e Extensão Universitária da Universidade de São Paulo, professora doutora Maria Emília Fonseca, presidente da Comissão de Recepção aos Calouros 2020, doutor Luiz Vicente Ribeiro Correia, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, 12ª Subseção de Ribeirão Preto, professora doutora Eneida Desirê Salgado, professora doutora da Universidade Federal do Paraná. Passamos a palavra à professora doutora Mônica Herman Salem Cagiano, diretora da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, para a abertura oficial da solenidade. Bom dia a todos. Eu gostaria de, num primeiro momento, agradecer realmente do coração a composição da mesa e a organização dessa semana de recepção aos calouros, até porque eu já vou confessar, eu não estive aqui, eu estava acamada e, na realidade, toda essa semana de recepção aos calouros, a vocês mesmos, foi organizada pelos nossos professores, sob a condução da vice-diretora, a professora Maísa, do Departamento de Contabilidade da FEA, FEA Ribeirão. Mas eu gostaria de agradecer, e num primeiro momento, eu agradeço a professora Maria Emília Fonseca. Muito obrigada pela organização. Agradeço aos professores Tiago Mahara, Caio Graco Pinheiro, Rafael Marque, são as informações funcionários, Rafael Marque e Marisley Maturano. Agradeço à professora Yara Ribeiro pelo laboratório, que também está sendo preparado. Agradeço a composição da mesa. Cumprimento e gostaria de agradecer realmente muito, em primeiríssimo lugar, a professora doutora Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado. Realmente é a nossa pró-reitora de Cultura e Extensão, uma pró-reitora que tem se evidenciado bastante. Na realidade, Cultura e Extensão, como eu conheci lá atrás, há 50 anos atrás, na realidade não era nada, e hoje em dia, na realidade, Vossa Senhoria nos faz trabalhar. Faz trabalhar bastante, bastante. Então, a Comissão de Cultura e Extensão, na realidade, está se tornando, está se evidenciando cada vez mais relevante no campo do direito. Eu gostaria também de agradecer à professora Eneida Salgado. Professora Eneida, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, de estar aqui conosco discutindo uma questão tão importante quanto a democracia e a Constituição.
Gostaria também de agradecer do coração, realmente, ao nosso presidente da OAB Ribeirão Preto, o doutor Luiz Vicente. Doutor Luiz Vicente, muito obrigada pelo apoio, pela constante colaboração que a OAB vem prestando à Escola de Direito da USP Ribeirão Preto. Na realidade, é uma das melhores escolas de direito e eu tenho muito orgulho de dirigir essa unidade, até porque vocês não devem saber, mas a unidade é detentora do selo de qualidade OAB, conferido não pela unidade de Ribeirão Preto, mas conferido pela Confederação, por Brasília, a OAB Federal. Nós já temos 2 selos de qualidade. Selo de qualidade 2019, o ano passado, em fevereiro do ano passado, e 2017. Portanto, vocês estão entrando na melhor escola de direito desse nosso Brasil. Mas, na realidade, eu fui escalada para fazer a abertura do ano letivo. Ano letivo 2020. E a recepção aos calouros. E eu tenho que declarar, em primeiríssimo lugar, que é com grande alegria que inicio as atividades do ano letivo 2020. É com grande alegria que recebo a nova turma de alunos, os nossos calouros. Será grande a responsabilidade de vocês. Isto porque, ao longo dos 5 anos do curso, estarão sendo preparados para defender a liberdade, a honra dos indivíduos que compõem a nossa sociedade, a sua intimidade, o seu patrimônio. Enfim, o território pelo qual vocês transitarão será o da defesa dos direitos fundamentais, hoje alongados para abarcar os direitos das minorias, os grupos que integram a nossa comunidade. Vocês vão aprender como, tecnicamente, lidar com a proteção da liberdade, um bem único ao qual Montesquieu, que na realidade eu atribuo a feitura da Bíblia dos constitucionalistas, que é o espírito das leis. Mas Montesquieu acoplava à liberdade a qualidade de um bem, do qual dependia o gozo e o usufruto, o usufruir dos outros bens. Pois bem, esta é a missão do advogado, do operador do direito. Grande será a responsabilidade, mas também grande será o leque de opções que, ao final dessa trajetória de aprendizagem, irá se abrir para o exercício da profissão. Vocês vão poder escolher atuar no amplo e instigante campo da advocacia, ou optar pela advocacia pública. Serão procuradores, membros do Ministério Público, promotores, membros da Defensoria, delegados de polícia. Ou, mais ainda, poderão abraçar a magistratura ou a carreira docente. Em todas essas posições, o papel de vocês será a tutela da liberdade e da democracia. Por que a democracia? Porque a democracia é o reino da liberdade. Mas o que é a democracia? A fórmula democrática insere uma das mais sensíveis receitas de acomodação do poder político, porquanto preconiza a decisão política como produto
dos destinatários do poder, encontrando sua origem genética no seio do povo. Mas a democracia, como na atualidade é visualizada, se consolida tão só no século XX. E é neste momento que emerge o ideal democrático na condição de única fórmula de organização do poder a resguardar a liberdade individual e a tutelar adequadamente os direitos fundamentais. Enfim, a democracia encanta e sensibiliza. Defini-la, porém, afigura-se penosa tarefa, notadamente quando se adentra no campo da sua aplicação. Reflexo desses percalços, a opção por identificá-la por intermédio de seus elementos constitutivos. Nesta linha, os traços definidores da prática democrática, compreendendo a liberdade de reunião, a liberdade de associação, liberdade de manifestação e exteriorização do pensamento, liberdade para postular cargos eletivos, eleições livres e competitivas, garantia de alternância no poder, iguais oportunidades ao pleno exercício da cidadania e o equilíbrio no jogo que se instala em cenário político. Nesse diapasão, releva apontar, outro sim, os problemas advindos do campo da patologia institucional, a exemplo de atos de corrupção, quer no patamar governamental, quer no partidário, quer no privado. As revisões constitucionais que apontam retrocessos e a redução da alternância mediante a permissividade de sucessivas reeleições dos chefes do Executivo. Enfim, todo um arsenal de provocações à delicada modelagem democrática. Em recente trabalho sobre a democracia e o constitucionalismo, registrei, logo de início, a célebre proclamação dos romanos: Ubi societas, ibi ius. De fato, tem aspecto de lugar comum a afirmação de que, onde há sociedade, presente está o direito. Mas a questão a merecer exame incide sobre a qualidade desse direito, a fonte de que emana, a natureza das instituições que lhe conferem respaldo. Enfim, trata-se de uma inquietação que, por mais uma vez, surge com renovado potencial, adentrando no século XXI, a era da sofisticação tecnológica, da comunicação pelas nuvens, do ambiente globalizado, o mundo, os homens ou os mais conscientes deles voltam a se perguntar e voltam a trilhar o espinhoso campo das fórmulas políticas, em busca do arranjo que venha a assegurar a liberdade. Isto em território dotado de segurança e do sentimento de confiabilidade quanto aos detentores do poder político. E esta será a missão de vocês. Muito obrigada, sejam bem-vindos. E as aulas estão começando, o ano letivo de 2020 já está em atividade. Muito obrigada.
Eu tenho mais uma incumbência de passar, aliás, Márcia, eu já agradeci a você, muito obrigada pelo cerimonial da abertura do ano letivo 2020, e a Márcia, que é a minha chefe ad eternum, me propõe que eu passe a palavra à nossa pró-reitora de Cultura e Extensão, a professora doutora Maria Aparecida de Almeida de Andrade Moreira Machado. A nossa Cidinha, por favor, para as boas-vindas. Por favor. Obrigada. Eu estou conversando com a Márcia aqui, eu vou alterar um pouquinho aqui o cerimonial, porque aí na minha fala eu já vou fazer minha apresentação, eu acho que já fica mais prático e mais rápido, mas de qualquer maneira, bem-vindos à Universidade de São Paulo, e essa vai ser a tônica que eu vou direcionar a minha fala, no sentido de que vocês deram um grande passo na vida e talvez um dos mais importantes, e com certeza o melhor deles, vocês estão na USP. Obrigado. Passamos, então, a palavra à professora doutora Eneida Desirê Salgado, professora doutora da Universidade Federal do Paraná, para as boas-vindas. Bom dia. Prazer estar aqui na Universidade de São Paulo, Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Agradeço aí a faculdade por me permitir participar desse momento tão importante para vocês. Eu vou falar mais um pouco depois, então eu só vou aqui parabenizar vocês pela escolha, pela coragem, pela vontade, esperando que vocês tenham uma extraordinária experiência e que possam também, junto com a gente, lutar por uma universidade pública, gratuita e de qualidade. Bem-vindos e bem-vindas à Universidade Brasileira. Passamos a palavra ao Dr. Luiz Vicente Ribeiro Correia, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, 12ª subseção. Excelentíssima doutora Mônica Cajano, digníssima diretora da Faculdade de Direito, USP, em nome de Vossa Excelência, quero saudar todas as integrantes desta mesa, a professora doutora Maria Aparecida Machado, professora doutora Maria Emília Fonseca e a nossa ilustre visitante conferencista, doutora Eneida. Seja bem-vinda, viu, doutora Eneida? E quero também, professora doutora Mônica, saudar, em nome pessoal e em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, que presido neste momento aqui em Ribeirão Preto, saudar todos os senhores acadêmicos e acadêmicas do curso de Direito, que hoje transpõem os limites territoriais da Faculdade de Direito da USP, adentrando-a para iniciar o tão sonhado curso de Direito. A responsabilidade dos senhores é grande, conforme já foi dito pela doutora Mônica, de que os senhores estão na melhor faculdade de Direito da América, com toda certeza. Tanto prova que esta universidade, esta faculdade, já recebeu o selo de ouro, de sendo uma das melhores faculdades atestadas pela Ordem dos Advogados do Brasil. Portanto, em nome pessoal, mais uma vez, quero que os senhores façam do curso de Direito, como também das carreiras decorrentes deste curso, uma forma segura e uma bela razão de viver. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado. Passamos a palavra à professora doutora Maria Emília Fonseca, presidente da Comissão de Recepção aos Calouros 2020, para a explanação sobre as atividades da referida semana. Bom dia, como vão? Espero que estejam bem.
nossos alunos e alunas da 13ª turma, sejam muito bem-vindos. Eu falo em nome da Comissão de Recepção aos Calouros, que trabalhou com bastante carinho, bastante cuidado, para que vocês pudessem ter um pouco de conhecimento, um pouco de uma primeira visão do que se constata, ou que se apresenta a Universidade de São Paulo, a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. As alunas, representantes que participaram também desta comissão, se estão aqui presentes, tem duas Dudas, Maria Eduarda e a própria Fernanda, né? E elas também tiveram um papel muito significativo, o professor Caio, a professora Flávia Trentini, o professor Tiago Marrara, enfim, todos os membros, a nossa funcionária Cláudia, Marisley, enfim, se me esqueço aqui de alguns, por favor, me perdoem a Márcia, né, coordenando sempre a área acadêmica. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Foi com muito carinho que pensamos todas as atividades, de uma maneira que não fosse tão pesado para vocês, que vocês pudessem aproveitar também essa semana, uma semana de celebrar. As responsabilidades são imensas, mas certamente os esforços compensaram e vocês são muito bem-vindos. Esse primeiro dia é um primeiro contato em relação ao mundo do direito, a ideia, a professora Desirê nos trará uma base constitucional, ou seja, a base de todos, digamos, né, as discussões. A professora, com muita honra, a professora a recebemos, uma pró-reitora, né, de Extensão e Cultura, e foi muito, muito, muito feliz, ficamos muito felizes desse aceite, afinal, vocês fazem parte de tudo isso, é o tema da Semana Jurídica, é o tema que a professora falará para vocês. O nosso querido presidente da UAB, de Ribeirão Preto, que fez questão de vir pessoalmente, prestigiá-los, a nossa querida professora Mônica, que né, esteve afastada, mas ficou muito preocupada em relação a como seriam essas atividades, ou como seriam, e que vocês pudessem muito aproveitar, né, professora? A professora Maísa, que aqui não está em férias, mas que, se não estivesse em férias, estaria conosco, também muito preocupada em relação a todas as atividades que vocês terão. Sejam muito bem-vindos, nós somos muito preocupados com vocês são muito queridos. Tá certo? E o segundo dia, à tarde, por favor, estejam presentes, porque será falado sobre a USP, sobre a Faculdade de Direito e sobre temas muito importantes e que serão muito próximos de vocês e que vocês, a princípio, não têm muita dificuldade, que envolve a grade horária, que envolve o laboratório, que envolve a COC, que é uma comissão organizadora para essas atividades de coordenação de graduação. A quarta-feira também foi pedido pela própria organização dos laboratórios que vocês tenham espaço para estas atividades. Perfeito? Então, sejam muito bem-vindos. Registramos a presença dos professores desta casa. Professora doutora Flávia Trentini, professora associada do Departamento de Direito Privado e de Processo Civil. Professor doutor Tiago Marrara, professor associado do Departamento de Direito Público. Professor doutor Alessandro Irata, professor associado do Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas Básicas. Professor doutor Caio Graco Pinheiro Dias, professor doutor do Departamento de Direito Público. Professor doutor Gabriel Loreto Lochagin, professor doutor do Departamento de Direito Público. Registramos ainda a presença do professor doutor Rafael Tomás de Oliveira, professor contratado do Departamento de Direito Público. Prosseguindo com as atividades, passaremos à palestra Você faz parte de tudo isso, que será proferida pela professora doutora Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado, pró-reitora de Cultura e Extensão Universitária da Universidade de São Paulo. Convidamos a professora doutora Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado para a palestra.
precisa do som. Então. O que volta, mano? Bom dia a todos e a todas. Professora Mônica Hermann, a pessoa de quem eu cumprimento todas as autoridades presentes, nossos convidados, professores da casa e vocês ingressantes da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto 2020. A Faculdade primeiro, bem-vindos, porque vocês estão na Universidade de São Paulo. E para nós, eu no caso, eu sou cirurgiã dentista, formada em 1981, na Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo, vinda de São Paulo naquela época para Bauru, imagina, 42 anos atrás, né? E achando tudo muito diferente, muito novo, e com a mesma expectativa que talvez muitos de vocês sejam hoje aqui. O que vai acontecer da minha vida? O que vai ser de mim? Mas uma coisa eu tenho certeza, estar na Universidade de São Paulo, e eu tenho certeza que cada um de vocês batalhou muito para estar nesse dia aqui, para conquistar esta vaga numa escola muito bem dita aqui, numa universidade que permite um ensino 100% gratuito e de qualidade, e essa é a nossa luta todos os dias nos órgãos centrais, professor Varrão Gopian, nosso magnífico reitor, professor Antônio Carlos Hernandes, nosso vice-reitor, todos os dias lutando, os nossos pró-reitores, professor Baracá, Edmundo Baracá, que vocês vão ter a oportunidade de conhecer, que é o nosso pró-reitor de graduação, eu, dentro da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, professor Gilberto Carlotti, que é professor da Medicina daqui do campus de Ribeirão Preto, e o professor Silvio Canuto, que é o pró-reitor de pesquisa, o professor Carlotti, pró-reitor de pós-graduação. Todos os dias, nós, juntamente com os dirigentes das unidades da USP, preocupados em realmente preservar esta joia que é a Universidade de São Paulo, preservar aquilo que, ao longo dos seus 86 anos, que completou este ano, vem transformando e oferecendo para a sociedade a excelência, não só na formação de profissionais de qualidade, mas também na formação de cidadãos. Muito bem colocado aqui para a professora Mônica, que farão a diferença aonde quer que vocês estejam. E, sem dúvida alguma, recentemente nós fizemos, a minha pró-reitoria cuida dos cursos de extensão, né? E nós fizemos uma pesquisa com 1.000 jovens entre 28 e 42 anos e perguntamos qual é a marca ou qual é a instituição que você gostaria de ter agregado ao seu currículo na sua etapa após a sua formação de graduação. E de 1.000 entrevistados, quase 100% disseram em primeiro lugar na Universidade de São Paulo. Então, iniciar a carreira, poder começar a graduação dentro da Universidade de São Paulo é uma conquista, em primeiro lugar. Vocês sabem muito bem os sacrifícios, as demandas que vocês enfrentaram para aqui estar no dia de hoje, portanto, podem comemorar muito, e acho que já comemoraram bastante. Encontrar um ambiente como este, um teatro que eu vi em muitas universidades de primeiro mundo, no exterior, não é? E muitas vezes alguns estrangeiros que vêm até nós pensam, poxa, eu vou para Bauru, eu vou para Ribeirão Preto, quando chegam aqui se surpreendem com a infraestrutura com a qual nós recebemos vocês. E nós temos certeza que esse é o nosso compromisso, de vocês também, porque esta Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, a qual vocês escolheram para ser a casa de vocês nos próximos 5 anos, não 5 anos, mas para sempre. Esta marca, este selo, vocês vão carregar na sua formação para sempre. É USP Forever, é Faculdade de Direito de Ribeirão Preto Forever. E eu tenho certeza, e eu me formei há 42 anos em Bauru, iniciei minha formação há 42 anos na Faculdade de Bauru, e ontem nós fizemos a recepção dos nossos calouros lá em Bauru, e a emoção, a alegria, aquela força no coração da gente, aquele sangue queimando dentro, falando, olha, eu sou da FOB USP,
eu tenho certeza que vocês daqui 40 anos estarão aqui também em reuniões que vocês vão fazer de alunos e vão sentir a mesma alegria, a mesma pujança e mesma emoção de poder falar, olha, eu conquistei algo que vai transformar positivamente a minha vida. Sem dúvida alguma, eu acho que escolher a carreira que vocês vão trilhar, no momento do que o país passa tantas tribulações, sobretudo no campo da justiça, não é? Alguns até questionam se realmente nós temos justiça no nosso país. A responsabilidade de vocês é imensa, porque cabe a vocês, no momento de tantas inovações, eu digo que a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto representa, dentro do contexto da Universidade de São Paulo, já que tem uma co-irmã centenária, que é a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, não é? Vocês são aqui os adolescentes da academia, porque a faculdade teve a primeira turma iniciada em 2008, portanto, são 12 anos de existência, mas, desde o começo, já com um DNA forte, com professores jovens que se dispuseram a estar aqui no interior do estado de São Paulo, para construir uma escola, como já bem disse o nosso presidente da OAB, já tem um selo de qualidade em tão pouco tempo, e eu tenho conhecimento que a primeira turma, antes mesmo de se formar, quando foi prestar a prova da OAB, praticamente foi destaque na mídia, porque todos passaram. Então, vejam a qualidade do ensino que vocês vão ter, a oportunidade de usufruam tudo que vocês têm a oportunidade de fazer, e eu digo o seguinte, a melhor graduação, o melhor ensino, a melhor pesquisa, ela é feita dentro e principalmente fora dos muros da academia. Aqui o professor, o doutor, presidente da OAB, que representa essa relação da universidade com a sociedade, não é? Vocês verão que em muitas oportunidades vocês sentirão na prática o que é ser um advogado, o que é tomar decisões que vão mudar a vida das pessoas, às vezes para bem, às vezes não tão bem, mas eu tenho certeza que os professores desta casa estarão oferecendo aos senhores todas as oportunidades para que, com certeza, num futuro aí dos próximos 5 anos, todos vocês saibam exatamente o papel importante, não só como advogados, como procuradores, juízes, promotores, mas como cidadãos, vocês oferecendo. Num país que já foi considerado o país do futebol, onde, na minha geração, não é, quando adolescente, todo mundo sabia de cor os jogadores da seleção brasileira. Hoje, a maioria sabe de cor quem são os ministros do Supremo. Alguma coisa não pode estar muito certa nesse país, já que nós estamos dependendo tanto de decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, eu tenho certeza que vocês, os futuros jovens advogados, não é, estarão com uma missão enorme, talvez transformadora, onde a justiça ainda tem pilhas e pilhas de processos acumulados, talvez aí criar, com ideias inovadoras, startups que venham a trazer soluções para agilizar o que a população precisa, em termos de justiça, ou fazer justiça para que não chegue ao litígio, digamos assim, porque quando você chega ao litígio, talvez a gente pergunta, será que é justiça ou não é justiça? É justiça para quem? Não é? Enfim, um pouco de filosofia faz parte, e eu vou apresentar um pouquinho o que a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão oferece a vocês, tanto no campo da cultura, como no campo das atividades de extensão. Como eu disse, nós temos lá em São Paulo, dentro da Pró-Reitoria, 120 pessoas trabalhando diariamente para que possamos pensar e fazer algo que possa trazer uma contribuição efetiva para vocês nessa relação com a sociedade, principalmente. Essa é uma dos quesitos que nos move. Eu tenho o prazer de ter tido durante um período curto, mas bastante intenso, o professor Tiago Mahara, que vai ser professor de vocês, de Direito Público, não é? E que me ensinou muita coisa, e me ensina, porque eu fiz um MBA em Gestão Pública, quando eu iniciei minha atividade eu fui diretora da Faculdade de Teologia de Bauru entre 2014 e 2018, e quando eu iniciei a minha atividade como dirigente,
eu fiz um MBA em gestão pública aqui em Ribeirão, na FE, e o professor Tiago foi meu professor, e aonde a gente se conheceu. Depois ele foi meu assessor na pró-reitoria durante o período. Hoje ele é vice-procurador, vice-controlador da universidade, né? E daí a minha proximidade com ele. Mas eu tenho certeza que a equipe de jovens professores aqui da casa levará vocês e fomentará em vocês a energia de tentar inovar, de fazer o diferente e o melhor pela justiça brasileira. Então, a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, ela abrange várias áreas, não é? Temos várias atividades, e para que eu não me perca aqui em falas, nós fizemos um vídeo aí de pouco mais de 5 minutos, para que vocês percebam tudo que vocês têm aqui. E aqui no campus de Ribeirão, há um centro cultural, onde várias interações que vocês estão vendo que acontecem na capital estarão acontecendo aqui, e nós temos uma atividade que chama Giro Cultural, ou seja, a gente leva os estudantes, servidores técnicos administrativos e docentes para conhecer todos os ambientes culturais e de extensão que nós temos na universidade. E neste ano nós já tivemos uma grata notícia do nosso magnífico reitor, o professor Varrogopian, para que que ele está nos dando incentivos financeiros para que nós possamos ampliar esse giro cultural. Então, nós estaremos tendo ônibus saindo dos campi do interior, para que vocês possam, num sábado de manhã, passar o sábado na capital, conhecendo e vivenciando os ambientes também de cultura que nós temos lá na capital. Mas eu vou passar aqui um vídeo para que vocês possam ver o que nós temos a oferecer para vocês. Eu precisaria do som. Fazendo um barulho nas caixas de som, achei estranho. Tá. Porque dá um barulho. Tá chegando a boca. Continua mudado. Faz tempo, né? Você não deu, né? Pendrive, nada. Não, eu não vou usar. Vou usar livro e caderno. Você vai usar como as democracias morrem? Vou fazer um teste. Jais. Que não adianta, 2 pós-doutorado, eu consigo ligar a vida. Você sabe que apareceram muitos livros, Ruptura, como as democracias morrem. Estado pós-democrático. E Ruptura é do Manuel Castells. E ele hoje em dia é o ministro das universidades da Espanha. Está vendo? O Steven Levitsky, o Steven Levitsky que se evidenciou mais, né, como as democracias. How Democracies Die, porque eu tenho em inglês, eu não tenho em português. E ele foi consultor da Folha, né? Foi?
teve uma interação grande aqui com a política brasileira. Passa. Embora o enfoque dele seja a questão estadunidense, pelo menos é o que ele diz no livro, né, ele se preocupa bastante com a realidade da América do Sul, trata um pouco da Colômbia. Problemas técnicos sendo resolvidos aqui, tá, pessoal? Está todo mundo muito preocupado, né? Porque realmente, sabe, no século passado foi o século do aprimoramento. Da esperança. Todo mundo, a literatura jurídica. Tem mais só coisas. Este século é o século da desesperança. Eu também estou achando. Começou principalmente depois de 2010. Começou Agora, No mundo todo, né? A Europa, que era o nosso. na América Latina tem como eu estudo muito a América Latina, então eu tenho um mapa da América Latina. Então, na América Latina nós temos um populismo então, essas são algumas facilidades que vocês vão encontrar, e algumas estão no campus da capital do Butantã e outros distribuídos na cidade de São Paulo e algumas outras cidades do interior do estado de São Paulo também. E todos, teatro, coral, apresentação da USP, é gratuito para os estudantes da universidade, tá? Cinema também, o Sinusp. São os programas da USP na comunidade.
atividades nós fazemos com as comunidades do entorno dos Campi USP, com crianças, com a sociedade dessas comunidades. Aí é o giro cultural que eu falei para vocês. A partir desse ano, o USP Aberto de Terceira Idade passa a chamar USP 60+. Voltar até isso. Será? Pega aqui de novo, pega aqui. Só para fechar, no ano de 2019, nossas ações culturais entre estudantes de graduação, pós-graduação e sociedade, nós atingimos 130 mil, em média, participantes. A Feira USP é Profissões, que talvez vocês vão participar, ou algum de vocês já estiveram conhecendo as profissões que nós oferecemos para a sociedade, para os estudantes do ensino médio. Nós atingimos a 103 mil estudantes, sendo que uma das versões do interior foi o ano passado aqui, com muito sucesso aqui em Ribeirão Preto, que trouxe quase 30 mil estudantes da região para conhecer as carreiras que nós oferecemos. E os programas da comunidade levaram o benefício a 42 mil pessoas, um total de quase 276 mil, mas a nossa meta esse ano é atingir 500 mil de pessoas com as nossas atividades, estamos trabalhando. Em breve aí vocês vão ver algumas coisas que serão benefício direto para vocês. E para que isso aconteça, existe um grupo de 42 dirigentes da universidade, incluindo a professora Mônica, mais os diretores de museus, institutos de pesquisa, são 5 museus, 5 institutos de pesquisa, trabalhando muito para que vocês se sintam sempre parte de tudo isso. Sejam bem-vindos à Universidade de São Paulo, parabéns por essa conquista, sigamos juntos de hoje para sempre. Obrigada. Agradecemos à professora doutora Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado pelo conteúdo ministrado. Na sequência, teremos a aula inaugural. Agradecemos a presença dos componentes da mesa diretora e os convidamos a ocupar lugar no auditório para a continuidade da programação, com exceção da professora doutora Eneida Desirê Salgado. Enfeitiçavam os marinheiros, que então se jogavam ao mar e não faziam a travessia. Ele, comandante do navio, fez com que os seus marinheiros
tapassem os seus ouvidos com cera, mas ele queria ouvir o canto das sereias, porque, afinal de contas, ele era dirigente. E aí, ele fez o seguinte, ele se amarrou ao mastro do navio e, assim, conseguiu atravessar. Essa é a premissa do constitucionalismo. Qual que é o problema de você se amarrar ao mastro do navio? É o problema de eu não vou mais fumar, eu não vou mais beber, eu não vou mais me atrasar para a aula das 7h30 da manhã, eu não vou mais dormir depois da meia-noite. Qual que é o problema da autorrestrição? Vocês sabem as dicas da autorrestrição, né? Vocês têm que contar para todo mundo, que daí pelo menos há um constrangimento social quando você não faz mais aquilo. O constitucionalismo conta para todo mundo, escreve no papel. Mas qual que é o problema da autorrestrição? Ela só funciona enquanto você mantém o seu desejo de autorrestrição. O constitucionalismo acredita que ele estabelece restrições para a sociedade e para os próprios exercentes do poder, mas, como toda autorrestrição, só funciona enquanto quiserem que as autorrestrições funcionem. Tem que contar para todo mundo, estou de dieta, conta para todo mundo, que daí vão pegar você comendo um mousse, né, uma mousse, um brigadeiro, vão falar, pô, você estava de dieta. Não, mas é que eu mereço. Às vezes, os dirigentes também acham que merecem. No caso do constitucionalismo, ele é presumivelmente democrático. Nasce democrático, se exerce democraticamente, substitui a Constituição de maneira democrática. O problema é que ultimamente a gente tem visto que essa ideia democrática não tem acompanhado de perto o constitucionalismo. E aí aparecem coisas como um constitucionalismo autoritário, um constitucionalismo abusivo, que eu vou trazer aqui para vocês. Então, ele não é um autoritarismo puro, não é um ato institucional, não é rasgar a Constituição, queimar as bandeiras dos Estados. Não é isso. É pelo direito, pela forma do direito, eu vou desdemocratizando o constitucionalismo. E como é que isso é feito? Aí a gente vai ver que na tomada de decisões, cada vez menos pessoas são ouvidas, menos grupos políticos são ouvidos. A vontade do Estado é a vontade do grupo dominante. Existe mais ou menos uns leitores do são sentimento do povo, alguns que sabem o que é melhor para o povo, e aí tomam a decisão sem conversar com ninguém, sem muito espaço para questionamento. Ah, e aqui eu vou trazer para... Não sou eu que estou dizendo, porque depois eu não quero também me comprometer. Mentira, eu podia escolher falar de outra coisa, né? Sei lá, inciso 4 do Código, do artigo 473 do Código de Processo Civil. Mas não, então já vou me comprometer, mas menos que eu puder. Esse regime de constitucionalismo autoritário presume sanções variadas a oponentes políticos. Não chega a ter uma prisão arbitrária, por assim dizer, mas há uma premissa aí de que trabalha com essa ideia de afastar do campo político os seus oponentes. Quem estabelece isso é o Mark Tushnet, um constitucionalista estadunidense. Então, ele não está olhando para o Brasil, ele está olhando para o mundo. Há uma abertura para a discussão e para a crítica, mas é uma abertura mais ou menos assim, desacreditando essas críticas e essas oposições, né, esses questionamentos. São governos que normalmente vão ser muito voltados à opinião pública, a opinião pública vai influenciar bastante a tomada de decisão nesse governo, às vezes o governo muda de ideia por conta da pressão da opinião pública, mas existem também eleições razoavelmente livres e justas, ou seja, não é um Estado novo onde se suspende as eleições. Aquilo é a antiga ruptura democrática. Nós estamos falando do novo modelo de rupturas democráticas, em que há aí a continuidade das eleições de maneira razoavelmente limpa. Existem mecanismos de controle da dissidência, a gente que discorda é controlada, mas muito mais pela cooptação do que pela destruição, ou pela aniquilação, ou pela prisão e por aí vai. E, finalmente, há cortes, há tribunais razoavelmente independentes, porém, bastante sensíveis aos interesses do regime. Nada ainda, né? Passamos incólume a essas 7 características. Não temos nada disso. O constitucionalismo autoritário se fundamenta em valores socialmente compartilhados, porém, acredita que, embora haja instrumentos de controles recíprocos, e a professora Mônica falou em Montesquieu, que fala aí
dos freios e contrapesos, da separação de poderes, não funcionam efetivamente esses sistemas de controle recíproco. Então, eles existem no papel, mas eles são frustrados no funcionamento concreto. Há um esvaziamento desses chamados checks and balances. A grande marca do constitucionalismo autoritário, que faz com que ele mantenha o substantivo constitucionalismo, apesar do adjetivo autoritário, é que ele nos dá a ilusão de que as coisas estão funcionando normalmente, que é possível haver controle sobre o grupo dirigente, que é possível haver mudança dentro do sistema. Alguns vão chamar de constitucionalismo abusivo quando eu coloco dentro da Constituição possibilidades de quebrar com essas premissas do constitucionalismo. Por exemplo, assim, teoricamente, ninguém está pensando em ninguém concretamente, quando eu aprovo uma emenda da reeleição. Às vezes por 2 vezes, como aconteceu no Equador, às vezes por 3 vezes, como aconteceu na Bolívia. Ou seja, eu não destruo a Constituição, eu simplesmente desdemocratizo a Constituição, fazendo com que entre nela instrumentos de autoritarismo. Alguns vão chamar de legalismo autoritário quando eu crio uma legislação que, por exemplo, assim, passou pela minha cabeça agora uma hipótese, que afaste da luta política, da disputa eleitoral, pessoas punidas por conselhos de classe. Se é a OAB, resolver me afastar dos seus quadros, eu fico inelegível, ou seja, eu não posso apresentar o meu nome ao eleitorado por 8 anos. Isso é autoritário de uma maneira tão intensa que nenhum outro país, não sei se nenhum outro, mas dificilmente nós aceitaríamos em outras circunstâncias a chamada lei ficha limpa. É constitucionalismo autoritário evidente, é um legalismo autoritário evidente. E é muito bacana porque ela é inconstitucional Pai, Mãe, Filho e Espírito Santo, mas não só foi levada a cabo pela OAB, como foi defendida numa declaratória de constitucionalidade pela OAB e o STF declarou constitucional. Então, às vezes, a gente tem também essas dificuldades. Há hoje um estudo sobre o fenômeno de lawfare. Já ouviram falar? A gente está muito chique agora. Antes a gente falava muito latim, depois a gente passou a falar alemão, agora está chique falar inglês. O que é o lawfare? É um neologismo que mistura law com warfare. É uma luta, uma guerra pelos meios do direito. Então, eu destruo o meu oponente usando instrumentos do direito. A gente que está dizendo que aconteceu com a Cristina Kirchner, para dizer algumas coisas a alguns quilômetros daqui. Então, a gente vai combinar aí um sistema que tem uma proteção das minorias intensa, e a nossa Constituição tem, menos é óbvio que a Constituição boliviana, que a Constituição equatoriana, que vieram em um outro momento, e que vão incorporar, por exemplo, uma ideia de Estado plurinacional, que a gente não aceita, a gente ainda fala em assimilação e não em reconhecimento do direito indígena separado do direito nacional, mas a gente vai incorporar minorias e os direitos dessas minorias. Mas a representação política, como é que é? Se eu colocar aqui, vou arriscar aqui, como é que é o... Vocês também não sabem que a maioria não é daqui? Vamos arriscar junto? Se a gente chegasse hoje na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, estará lá representada toda a parcela da população de Ribeirão Preto? Ou vai ser meio a mesma cara, a mesma cor, o mesmo terno? Pensem no Congresso Nacional, 513 integrantes, 77 mulheres. É muito. Sim, porque em 33 nós tínhamos uma só, veja que progresso. Sabe em quantos anos para conseguir a paridade nesse ritmo? 184 anos. Eu não sei vocês, eu tenho um pouquinho mais de pressa. Há um discurso de defesa das minorias, mas a representação política é formada principalmente por um grupo específico, bastante identificado. E aí o direito produzido por esse grupo vai representar os interesses deste mesmo grupo e não os interesses de todo mundo. Mas tem um outro problema. A gente é individualista, não? Eu estou aqui na USP porque eu mereço. A gente não consegue entender o contexto social que nos leva a determinadas conquistas. Aí a gente vai encontrar uma desconexão entre esses ideais do constitucionalismo, de fazer com que a gente compartilhe valores e um futuro comum, e as promessas da modernidade, de igualdade, de liberdade e fraternidade, e a nossa mentalidade, que é, se o fubá é pouco, meu pirão primeiro. A Constituição diz exatamente o contrário disso.
Se o fubá é pouco, nós vamos dividir esse fubá e vamos começar com quem tem menos. E a nossa mentalidade é diferente disso. Os valores constitucionais, assim, são descumpridos, negados em todas as práticas, públicas, políticas, sociais e individuais. Então, falar de erosão democrática é um pouco esquisito no Brasil, porque daí a gente teria que presumir que o Brasil já teve momentos democráticos, que nós já compartilhamos ideais democráticos. O que vocês acham disso? Nós compartilhamos ideais democráticos? Todo mito construído para a proclamação da República, para nós nos livrarmos dos malditos imperadores. Onde estava o povo nesse momento? Dormindo. Acordou bestializado com o fim da monarquia. Foi um golpe. Não sei se pode. É a última vez que eu falo golpe hoje. 1889 foi um golpe. A erosão democrática, portanto, presumiria que para que alguma coisa se alguma coisa apodreça, é preciso que em algum momento ela tenha sido saudável. Então, a minha pergunta para vocês é se a gente pode mesmo falar, pode porque a gente ainda tem liberdade de expressão, mas se é adequado a gente falar em erosão democrática no Brasil. Apenas 4% das pessoas no Brasil confiam umas nas outras. 4% demonstra confiança interpessoal. O Brasil, no Latino Barômetro de 2018, aliás, que foi o último que foi divulgado, ele é um dos que mais tem descrença na democracia, que menos apoia a democracia. Nós passamos de 30% apoiando a democracia em 2001 para 46% em 2006, 55% em 2009, 54% em 2015, para 32% em 2016 e 34% em 2018. Para 41% das pessoas é indiferente se a gente vive numa democracia ou num regime autoritário, no Brasil. E 14% diz o melhor mesmo é um regime autoritário. 14% tiveram a coragem de dizer que é melhor um regime autoritário do que um regime democrático. Se eu somar a indiferença com a preferência autoritária, eu chego a mais da metade da população brasileira achando que a democracia é muito superestimada. A nossa mentalidade é, assim, pouco democrática. As instituições funcionam de maneira pouco democráticas. E as que funcionam de maneira democráticas estão se tornando cada vez menos democráticas. E o pior é que há um apoio expresso, explícito, um endosso a discursos autoritários. E aí a gente tem um problema, porque para construir todo o direito que vocês vão trabalhar nesses 5 anos, se presume uma origem e uma aplicação democráticas. Parece que as coisas estão fora de lugar. Sabe quando você está brincando assim, com uma coisa, daí você traz o brinquedo de outra brincadeira? Eu ia falar os Falcon, nem existe Falcon mais, né? Você está com os Lego e daí vem uma Polly para brincar. Eles falam assim, não dá, não combina. Então, parece que a gente pensa aí em ideias que são muito avançadas, que são premissas da teoria do direito, mas que a gente sabe que a sociedade brasileira não compartilha. E existem números para demonstrar isso. E a história das constituições é um pouco isso. A Constituição de 1891 não teve uma construção democrática. Se falar da de 34, depois da Revolução Constitucionalista, também foi um pouco amarradinha. A de 37 foi na caneta, né, da cabeça de uma pessoa que resolve estabelecer uma Constituição e que aí ainda decreta o estado de sítio dentro da própria Constituição. 46 foi democrático, super democrático. Tivemos até comunistas construindo a Constituição de 46, caçados, meses depois da Constituinte, colocados na ilegalidade, com base em uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral que estabelecia regras para os partidos políticos. Eles puderam concorrer, escreveram a Constituição, depois, não dá para vocês continuarem existindo. Por quê? Porque eu já tinha dito lá que vocês não podiam continuar existindo. Quer dizer, uma falta de democracia, mesmo no regime chamado de regime democrático, que é o de 46 até 64. 64 rompe tudo, daí de uma maneira mais intensa, tanque na rua, aí por aí vai.
67 a gente tem uma carinha de Constituição que não é bem Constituição, 69 uma nova Constituição, 88 vem. E 88 vem democrática, disse Desiré, de vários anos atrás. Mas hoje eu vejo, os militares continuaram com o mesmo espaço que eles tinham. Houve um conjunto de lobbies muito fortes para que determinadas instituições permanecessem do mesmo tamanho. A anistia foi negociada na Constituinte. O Supremo Tribunal Federal fez lobby para que não houvesse um tribunal constitucional que talvez resolvesse grande parte dos nossos problemas hoje. A gente teve ainda o então presidente da República, José Sarney, que vocês conhecem a história é muito engraçada, porque ele era presidente do partido que dava o substrato da ditadura, que dava o apoio da ditadura. De repente, ele briga porque não escolhem como candidato a presidente alguém que ele não quer, ele rompe com aquele grupo e ele vai montar a Aliança Democrática na oposição junto com Tancredo Neves. Se elege, Tancredo morre. É um dramalhão mexicano na nossa vida, não é não, gente? A gente acredita em umas coisas que não podia acreditar e ainda por cima o cidadão vira presidente durante a Constituinte e tenta cercear os trabalhos constituintes de maneira clara. Uns 15 anos atrás, sei lá, uns 10 anos atrás, ele foi no Roda Viva e falou assim, eu sou muito democrático, eu até deixei a Constituinte funcionar. Que homem para a democracia brasileira, né? Então, a gente teve esses problemas com ainda uma questão de controles recíprocos um pouco tênue. Nós sabemos hoje que quem está à frente do Poder Executivo pode ser afastado. A Constituição prevê isso. Nós sabemos que quem ocupa um cargo no Congresso Nacional pode ser afastado pelos controles recíprocos. Como é que a gente afasta alguém que ocupa um cargo no STF? Como é que a gente desconstrói uma indicação para o STF? Ou como é que a gente invalida uma decisão do STF? Tem poder que está podendo mais que outros poderes. Não, mas o STF é do bem porque é gente como a gente. É gente que fez faculdade de Direito, a gente fez USP. Então, não vou dizer que eles erram sempre, mas até relógio parado, a certa hora, 2 vezes ao dia. Na minha leitura, o Supremo Tribunal Federal não está trabalhando como deveria. Por que eu digo isso? Porque eles têm destruído a estrutura de garantia dos demais poderes, Estatuto dos Congressistas. A Constituição diz, não pode ser preso. Não pode ser, ele é absolutamente responsável por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Condenação por opinião, questionamento a respeito de voto, e hoje, ninguém sabe como vai acontecer, porque o Brasil tem dessas, mas existe aí uma probabilidade de uma interpretação do STF que diga que qualquer pessoa que ocupe o cargo de magistratura pode afastar um deputado federal ou um senador da República, porque eles estão querendo aí trabalhar com essa ideia de prerrogativa de função. Não é mais todo mundo julgado pelo STF. Mandaram prender senador da República, dizendo na decisão que, embora a Constituição não deixasse, a Justiça exigia. Os Vingadores. É a Liga da Justiça? Não. Tem lei, tem Constituição. Na minha área que eu mais estudo, que é direito eleitoral, eles fizeram e desfizeram, inventaram, mudaram o sistema, inventaram a fidelidade partidária, fizeram com que mas multiplicasse o número de partidos no Congresso Nacional, agora estão dizendo que não funciona com tanto partido, então tem que voltar a cláusula de barreira, que nós já decidimos que não podia, mas agora a gente está pensando melhor e acho que devia poder. Proibiram doação de empresa para a campanha, sendo que a Constituição não diz nada sobre isso. E agora estão inventando a possibilidade de candidatura sem partido político. Se eu fosse escrever a Constituição, se algum presidente me ligasse, determinados presidentes me ligassem, falasse, Desiré, está fazendo o que hoje? Eu falei, estou aqui em Ribeirão, presidente. Não, mas depois. Eu falei, estou tranquilo. Vamos escrever uma Constituição? Beleza, estamos aí. Eu não iria colocar a filiação partidária como necessária para toda disputa eleitoral. Algumas cidades pequenas não faz sentido eu poder me apresentar como candidata à Câmara por um partido político, ainda mais de caráter nacional, que só existe na nossa federação falsa. Agora está escrito na Constituição, eu tenho um apego, gente, desculpa, faz tempo que eu estudo trem, então
Desânimo. Está escrito na Constituição que precisa. Então, mesmo que as pessoas estejam muito bem intencionadas, a Constituição deve ser o limite também para quem está no STF. Os parlamentares não têm ajudado, vamos falar. Desmontam a Constituição, aprovam propostas do Executivo que vão contra a ideia, por exemplo, de Estado Social, aprovam reformas bastante questionáveis, tensionam a noção de Estado laico, que é bastante perigoso, tão fora de moda, tão século XVI, e a gente está questionando isso ainda. Os parlamentares não... Eu sou pró-parlamento, mas eu confesso a vocês que está cada vez mais difícil defender o parlamento brasileiro. E o Poder Executivo? O Poder Executivo exerce um constitucionalismo autoritário ou um legalismo autoritário, fazendo vários decretos, medidas provisórias, montando e desmontando o sistema por meio da sua vontade única? Será que a gente está com a nossa democracia à beira da morte? Aí eu trouxe para compartilhar com vocês algumas inquietações. E aí eu trouxe um teste, não construído por mim, mas construído pelo Steven Levitsky e pelo Daniel Ziblatt, no livro Como as Democracias Morrem. Para saber se a gente está numa democracia moribunda ou não, eu vou compartilhar com vocês, para a gente pensar junto, só não precisa responder não, se a gente tem esses indicadores de comportamento autoritário. Eles separam em 4 grupos, eu vou ler os 4 grupos para vocês. Primeiro, é comportamento autoritário rejeitar as regras do jogo democrático ou ter um compromisso muito fraco com essas regras do jogo democrático? Perguntas. Os candidatos rejeitam a Constituição ou expressam disposição de violá-la? Aqui ele está preocupado com a disputa estadunidense. A gente pode pensar na nossa última eleição para avaliar se a gente estava diante aí de uma ameaça autoritária ou não. Os candidatos sugerem a necessidade de medidas antidemocráticas, como cancelar eleições, violar ou suspender a Constituição, proibir certas organizações ou restringir direitos civis ou políticos básicos? Nada ainda? Buscam lançar mão ou endossar o uso de meios extraconstitucionais para mudar o governo, tais como golpes militares, insurreições violentas ou protestos de massa destinados a forçar mudanças do governo? Tentam minar a legitimidade das eleições, recusando-se, por exemplo, a aceitar resultados eleitorais dignos de crédito? Esse é o primeiro indício. Passamos incólumes aqui? Nenhum perigo. Segundo conjunto de indícios. Negação da legitimidade dos oponentes políticos. Descrevem seus rivais como subversivos ou opostos à ordem constitucional existente? Afirmam que seus rivais constituem uma ameaça, seja à segurança nacional ou ao modo de vida predominante? Sem fundamentação, descrevem seus rivais partidários como criminosos, cuja suposta violação da lei ou potencial de fazê-lo desqualificaria a sua participação plena na arena política? Sem fundamentação, sugerem que seus rivais sejam agentes estrangeiros, pois estariam usando secretamente em aliança com ou usando um governo estrangeiro com frequência um governo inimigo? Todo mundo sossegado? Bora para o terceiro? Tolerância ou encorajamento à violência. Tem quaisquer laços com gangues armadas, forças paramilitares, milícias, guerrilhas ou outras organizações envolvidas em violência ilícita? SUS. 2. Patrocinam ou estimulam eles próprios, os seus partidários, ataques de multidão contra oponentes? Nas redes? Não, mentira, não está escrito nas redes, fui eu que coloquei. Endossaram tacitamente a violência de seus apoiadores, recusando-se a condená-la ou puni-los de maneira categórica? Elogiaram ou se recusaram a condenar outros atos significativos de violência política no passado ou em outros lugares do mundo? Último grupo de indícios. Propensão a restringir liberdades civis de oponentes, inclusive a mídia. Apoiaram leis ou políticas que restringam liberdades civis, como expansões de leis de calúnia e difamação, ou leis que restringam protestos e críticas ao governo, ou certas organizações cívicas ou políticas? Ameaçaram tomar medidas legais ou outras ações punitivas contra seus críticos e partidos rivais na sociedade civil e na mídia? Elogiaram medidas repressivas tomadas por outros governos,
tanto no passado como em outros lugares do mundo? Este é o teste. Como é que nós estamos no teste de comportamento autoritário? A preocupação não é só aprimorar o direito, a preocupação agora é salvar a democracia. E como fazer isso? Tá, poxa, Desirê, estamos aí começando agora, que angústia. Vai vir de vocês essas soluções. A construção de novas estruturas de controles recíprocos. Mas dá para fazer alguma coisa com o direito que está aí. Acionar os mecanismos de controle, acionar esses mecanismos constitucionais de limitação do exercício do poder público. Afastar a demonização da política. Isso eu tenho falado há tanto tempo. Desde 2008, quando começaram a recolher assinaturas para a Lei Ficha Limpa, eu falo, se a gente demonizar a classe política, nós vamos demonizar a própria ideia democrática. Tem gente ruim na política? Tem. Eles nascem, eles surgem na terra vindo da profundeza dos infernos. Eles só estão na política porque há uma opção cidadã de colocá-los na política. Não é igual o ministro do STF, que a gente não tem nenhum controle sobre isso. Se o parlamento é ruim, é porque a escolha eleitoral foi ruim. Eu defendo, no entanto, que não importa quanto tenha errado o eleitorado, nós temos que respeitar a escolha do eleitorado. Fica aí, para ver os efeitos dessa escolha. Nós temos que evitar essa busca por salvadores da pátria, por grandes narrativas de que comigo vai ser diferente, vem aqui, vamos lá, dê as mãos. Segura na mão de Deus e vai. Não, somos nós que vamos nos salvar. É preciso reconstruir a democracia tijolo por tijolo, não com base no decreto. É preciso ter persistência e é preciso resistir. Para a minha geração é mais difícil dizer isso do que para a de vocês. Vocês estão chegando agora, nós que estragamos tudo, vocês podem botar a culpa na gente. A gente teve uma geração anterior que reconstruiu todo o sistema democrático. E nós nos preocupamos em concretizar determinados direitos sem olhar para o sistema. Eu não padeço dessa culpa, mas eu tenho muitos colegas que acreditavam que o poder judiciário era o único que salvaria o Brasil do naufrágio. E colocaram todas as fichas nesse poder judiciário, que agora afirma que só faz o que é bom, certo e justo. Se coloca acima do bem e do mal. Termino aqui com vocês, compartilhando um pouco da minha própria angústia e acreditando que, se eu não acredito em salvadores da pátria, eu acredito numa geração que salvará, ou pelo menos inventará uma coisa melhor. Eu termino com vocês aqui compartilhando um verso de Cora Coralina. Porque eu confesso que nos últimos anos, os últimos 5, 8 anos, eu tenho desanimado um pouco com a docência. Eu só faço isso da vida. Não falem isso para ninguém, mas há quem diga que professor... Pergunta para a gente, professora, a senhora trabalha também ou só dá aula? Eu só dou aula. E quando a gente só dá aula sobre um sistema constitucional que a gente vê erodindo, decaindo, se esfarelando, sem que haja uma resistência da população em defesa desse sistema, às vezes a gente desanima. Mas aí eu lembrei de Cora Coralina, trouxe para vocês aqui para terminar. Ela diz o seguinte: recria a tua vida sempre, sempre. Remove pedras, planta roseiras, faz doces. Recomeça. Um baita recomeço para vocês, muita coisa boa, muito sucesso, muita festa e muito direito emancipador. Boa sorte. Agradecemos à professora doutora Eneida Desirê Salgado pelo excelente conteúdo ministrado. Registramos a presença dos professores Camilo Zufelato, professor associado do Departamento de Direito Privado e Processo Civil, e também da professora doutora Yara Pereira Ribeiro,
chefe do Departamento de Direito Privado de Processo Civil desta casa. Dando continuidade aos trabalhos, convidamos a professora doutora Maria Emília Fonseca para a entrega do Prêmio de Reconhecimento de Desempenho aos alunos graduados da turma 8. Convidamos, então, para receber o Prêmio de Reconhecimento de Desempenho da Graduação 2019, em conformidade com a deliberação FDRP número 04/2012, de 17 de dezembro de 2012, os graduados da turma 8. Letícia Cardoso Ferreira, Ana Carolina Craveiro Prado, formando a fila ali na frente, isso lá, indo lá na frente. Isabela Dorigueto Miranda, Thaís Notário Bosque, Maitê Stellucci, Pedro do Amaral Fernandes Ruiz, Bárbara Morcelli Cavallo, Rodolfo Farias Gomes, Camila Maria de Lima Villarroel, e Gustavo Tavares de Oliveira Borges. Só para vocês terem uma ideia, eles estão recebendo o prêmio de excelência pelo desempenho na graduação. Os melhores alunos com notas que são avaliados em todo o contexto. E há uma portaria que indica, né, que eles recebam esses prêmios na semana de recepção aos calouros. E a comissão achou muito bem, na verdade, integrá-los para que vocês soubessem que um dia vocês também poderão né, ganhar esse prêmio, certo? Sejam bem-vindos mais uma vez. Parabéns a todos. Professor Camilo Zufelato, por favor, para entregar aos seus orientandos. Os demais não puderam comparecer pessoalmente, mas receberão, certo? Então, neste momento, eu passo a palavra cerimonial que falar com vocês. Parabéns. Parabéns aos alunos formados. Faremos agora o intervalo para almoço. Retornaremos às atividades às 14 horas no anfiteatro da FDRP, que está localizado no primeiro piso. Agradecemos a presença de todos. Obrigada.